2007, o Renascimento, a Reforma e o Iluminismo. No século XVI, pela primeira vez foi utilizado o termo Renascença para designar o momento de renascimento da cultura greco-latina em que passava a Europa, uma vez que a Idade Média era vista como a Idade das Trevas, um passado obscuro e bárbaro. Porém, sabemos que a Baixa Idade Média já tinha apresentado grandes transformações onde o próprio humanismo estaria calcado. Em meados do século XIV, surge na Itália um grupo de estudiosos da cultura greco-romana. Esses intelectuais iriam difundir o humanismo, movimento em que a valorização do homem e da natureza humana está acima do divino e do sobrenatural. O Renascimento pode ser visto como a expressão do movimento humanista nas artes, letras, filosofia e ciência, caracterizando-se pelo experimentalismo e pelo racionalismo. A contemplação do belo, do harmonioso e do delicado fazia com que o humanismo propusesse que o corpo humano, imagem de Deus, fosse seu canal para exprimir os sentimentos e as paixões humanas. E através da arte, Deus se exprimia, tornando os homens seus próprios mensageiros. Notamos assim que não houve um total desligamento da religião, mas sim uma modificação na forma de vê-la. Os mecenas, que eram ricos comerciantes, reis europeus e até mesmo alguns papas, iriam financiar e proteger intelectuais e artistas humanistas. O movimento humanista surgiu na Itália em virtude do país já ter uma tradição clássica e da influência recebida dos bizantinos que fugiam de Constantinopla tomada pelos turcos. Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio e Nicolau Maquiavel são alguns dos principais escritores renascentistas italianos. Além disso, teríamos William Shakespeare, na Inglaterra, Erasmo de Roterdã, um holandês que satirizou principalmente a Igreja em suas obras, Miguel de Cervantes, na Espanha, e Luís de Camões, em Portugal. Com a invenção dos tipos móveis, ou letras substituíveis por Gutenberg em 1348, a imprensa também iria ter um papel importante na difusão dos primeiros livros humanistas. Mas seria nas artes plásticas que os renascentistas iriam manifestar-se com maior força. A família dos Médici de Florença financiaria diversos artistas. No início do século XV, surgem os primeiros trabalhos. O arquiteto Brunelleschi projeta a Catedral de Florença. E o escultor Donatello cria diversas obras-primas inspiradas na fé cristã e na mitologia. O pintor Botticelli, na segunda metade do século XV, faria desenhos vigorosos, com cores reais e simples, como Nascimento de Vênus e Alegoria da Primavera. O pintor Tiziano, sem dúvida o maior da escola veneziana, iria pintar um classicismo robusto. Vemos aqui a obra O Homem com a Luva, exposto no Museu do Louvre, em Paris. Mas, sem dúvida alguma, 3 artistas se destacariam nesse período: Rafael Sanzio, Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci. Quando entramos na Basílica de São Pedro, notamos os trabalhos de Rafael Sanzio pela graça e delicadeza, equilíbrio entre a forma e cor. Rafael acabaria conhecido como divino. Rafael também iria projetar a cúpula da Basílica junto com outro gênio renascentista, Michelangelo, que além de arquiteto, destacou-se como pintor, escultor e poeta. Os afrescos da Capela Sistina
mostram seu domínio na pintura, mas são as esculturas as obras mais admiradas. A Pietà, Davi e Moisés, entre outras. No século XVI, toda a Europa seria atingida pela Renascença italiana. Rubens, Peter Bruegel e Rembrandt nos Países Baixos, El Greco na Espanha, Albert Dürer e Hans Holbein na Alemanha são alguns dos expoentes surgidos pelo continente. E o italiano Leonardo da Vinci, que além de pintor, revelou-se como escultor, músico, arquiteto, inventor, anatomista e matemático. Dotado tanto para as investigações científicas quanto para as artes, Da Vinci deixou numerosas anotações nessas áreas, sempre concentrado na observação dos fenômenos naturais. Sua arte deixou-nos obras como Mona Lisa, a Gioconda e A Última Ceia. Todas as transformações, porque passou a Baixa Idade Média, acabaram resultando em reformas no pensamento, nas artes e, como não poderia deixar de ser, na religião e na igreja. O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo seriam movimentos reformistas na Igreja Católica e na Protestante no final do século XV e início do século XVI. No fim da Idade Média, a Igreja já não cumpria seu papel. Alguns pontífices deixavam seus deveres de lado, preocupando-se com assuntos irrelevantes à Igreja. A falta de disciplina entre os padres, a corrupção, a venda de indulgências e o abandono da religião fez com que uma outra parcela do clero tentasse moralizar a Igreja e retomar os seus princípios. Outros movimentos de reforma foram considerados heréticos pela Igreja, como os de John Wycliffe na Inglaterra, que entendia que o estudo da Bíblia era mais importante que os sacramentos. Um simpatizante de Wycliffe, o tcheco John Hus, traduziu a Bíblia para seu idioma, pois acreditava que o culto religioso deveria ser na língua nacional e não em latim, para que o povo pudesse entendê-lo. Hus acabou na fogueira queimado como herege, e Wycliffe só conseguiu fugir porque recebeu ajuda dos nobres e do governo inglês. Tudo isso, aliado ao interesse dos reis em diminuir o poder da Igreja, a miséria dos camponeses, causada pela arbitrariedade dos latifúndios do clero, e a condenação da Igreja à cobiça da burguesia, foi fator determinante para a reforma protestante de Lutero e, posteriormente, a reforma católica, mais conhecida como Contra-Reforma. Em 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero afixa na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses que atacavam vários pontos da doutrina católica, entre elas a venda de indulgências, ou seja, o perdão obtido em troca de valores. Deus não nos julga pelos pecados e pelas obras, mas pela nossa fé, dizia Lutero. Apesar de ameaçado de excomunhão pelo Papa Leão X, Lutero prosseguiu com suas ideias reformistas. Por toda a Alemanha, as ideias de Lutero propagavam, e em 1520 ele escreve seus 3 grandes tratados. O Papado de Roma, afirmando que o Papa também era submisso a Deus e não tinha nenhuma autoridade divina. O Discurso à Nobreza Cristã Alemã, que dizia que a Escritura era inteligível a todos os fiéis e defendia o livre exame contra a autoridade eclesiástica. E o Tratado da Liberdade Cristã, onde criticava os sacramentos como meios de imposição da autoridade sacerdotal. Como o Sacro Império Romano Germânico apoiava-se no papado para impor a autoridade do imperador sobre os príncipes, Carlos V persegue Lutero e tenta evitar a propagação de suas ideias. Porém, 5 principados e 14 cidades protestam contra essa sanção. Daí, origina-se o termo protestantismo. As ideias de Lutero causaram algumas lutas armadas no início do século XVI.
a luta armada da pequena nobreza alemã e a revolta dos camponeses. A revolta dos cavaleiros, sufocada pelos exércitos dos grandes senhores, e uma nova rebelião dos camponeses, liderados por Thomas Manzer. Lutero incentivou que os nobres matassem todos os rebeldes, pois os considerava hordas de criminosos. Mais de 100.000 rebeldes foram mortos e Thomas Manzer decapitado. Esses rebeldes eram da seita dos anabatistas, que pregavam a igualdade social e o fim da propriedade privada. Em 1546, ano da morte de Lutero, a Liga Desmalcada, formada pelos príncipes protestantes alemães, iria entrar em guerra contra Carlos V, que exigia que as terras tomadas da Igreja fossem devolvidas. Somente em 1555 seria assinada a Paz de Augsburgo, e ficaria determinado que cada príncipe escolheria a religião que quisesse para seu principado, e os protestantes teriam igualdade política com os católicos. O luteranismo iria se propagar também pela Suécia, Noruega e Dinamarca. Mas seria na França que outro movimento reformista iria surgir a partir das ideias de Lutero: o calvinismo. Os católicos da França começavam a perseguir os adeptos das ideias luteranas quando o francês João Calvino começa a pregar suas ideias protestantes no país. Entre elas, estava a teoria da predestinação, que dizia que o arrependimento não levaria o homem à salvação, mas que somente os que já haviam sido escolhidos por Deus seriam salvos e que a obediência virtuosa poderia ajudá-los. Apesar de ser uma teoria já citada por Santo Agostinho e Lutero, Calvino a colocava acima de todas as outras, situando-a em primeiro plano. Sendo obrigado a fugir para Genebra, na Suíça, Calvino desenvolve ideias protestantes mais radicais que as de Lutero, tornando-se chefe do governo com rápido apoio da burguesia. Proibiu a dança e jogos de carta, governando como um verdadeiro ditador. Entretanto, mostrava-se um liberal em outras questões. Para ele, ao contrário de Lutero, o capitalismo e o acúmulo de riquezas eram destinados por Deus para seus eleitos. Assim, o calvinismo tornou-se uma religião dos burgueses que trabalhavam para glorificar a Deus através do acúmulo de capitais e do trabalho. Podemos dizer que na Inglaterra a reforma não foi radical. Com o objetivo de tomar as terras da Igreja e livrar-se da influência do papado, o rei Henrique VIII cria a Igreja Anglicana e convoca uma assembleia do clero que o reconhece como chefe da nova Igreja. Apesar da doutrina e do culto continuarem sendo iguais aos da Igreja Católica, o chefe da Igreja na Inglaterra não seria mais o Papa, e sim o rei. Para que Henrique VIII tomasse essa atitude, alguns historiadores citam o fato do Papa Clemente VII negar-se a anular o casamento do rei com Catarina de Aragão para que se casasse com Ana Bolena e consolidasse assim a monarquia Tudor. Com todas essas reformas, dividindo a comunidade cristã europeia, era necessário que a Igreja Católica apressasse as reformulações iniciadas no século XV. Para o sucesso da Reforma Católica ou Contra-Reforma, foram necessárias a união do Papa João III com a Companhia de Jesus e seu trabalho de propagação do catolicismo pelos jesuítas e, além disso, a volta dos tribunais de Inquisição. Os católicos organizam um Concílio de Trento, onde estabelecem, de modo preciso, o conteúdo da fé católica. E em 1559, criam o Índice dos Livros Proibidos, o Index Librorum Prohibitorium, uma lista de publicações que comprometiam a fé e os costumes católicos. Mais uma vez, a história passava por transformações, e o início dos tempos modernos seriam marcados pelo capitalismo, pelo renascimento, pelo protestantismo e na política pelas monarquias absolutas, tendo junto com elas seus reis absolutistas. Visando fortalecer o poder do Estado, os reis resolveram aliar-se à burguesia,
onde iriam buscar dinheiro para a formação de exércitos capazes de lutar contra a nobreza. Assim, o rei passou a exercer a função de chefe do exército, de administrador, de representante de Deus, centralizando todos os poderes em suas mãos. E dessa forma, muitos iriam defender o absolutismo. Considerado o pai da ciência política, Nicolau Maquiavel seria um deles. Para ele, a consolidação e fortalecimento do Estado só seria possível através do absolutismo. Podemos ainda citar Thomas Hobbes, Hugo Grotius e Jacques Boissier, defensor da teoria do direito divino dos reis, que afirmava que todo governo, justo ou injusto, seria representante de Deus e voltar-se contra esse governo sagrado seria sacrilégio. Dessa forma, a partir do século XVI, nascem os modernos estados europeus, e dessas nações vamos falar de duas: Inglaterra e França. O absolutismo inglês iniciou-se com Henrique VII, logo após a Guerra das Duas Rosas, e contou com o apoio do povo que aspirava por melhores condições de vida. Mas o aumento da autoridade da dinastia Tudor iria concretizar-se no governo de Henrique VIII, com o apoio da burguesia e com a assinatura do Ato de Supremacia em 1534, que o tornava chefe da Igreja na Inglaterra. Mais tarde, sua filha Elizabeth I se revela uma das maiores governantes inglesas de todos os tempos, sendo firme com relação à Igreja Católica, vencendo a guerra contra a Espanha e mostrando habilidade política ao tratar com o parlamento. Elizabeth I morre em 1603, sem deixar herdeiros. O trono passa a ser ocupado por seu primo, Jaime I, da família Stuart da Escócia. A dinastia Stuart não teve a mesma habilidade política dos Tudors. Jaime I criou e aumentou impostos, fechou e reabriu o parlamento, e seu filho Carlos I impôs perseguições religiosas e voltou novamente a dissolver o parlamento. Em 1642, o calvinista Oliver Cromwell iria chefiar uma revolução contra o rei e seus seguidores nobres e católicos. Em 1649, Cromwell sairia vitorioso, decapitando o rei e unificando a Inglaterra, a Irlanda e a Escócia, criando a Comunidade Britânica. Além disso, assinaria o Ato de Navegação, determinando que as mercadorias importadas só poderiam entrar no país através de navios ingleses ou de navios do próprio país produtor, excluindo assim os intermediários. Isso agradou aos burgueses, que apoiaram seu governo até sua morte em 1658. Durante 2 anos, seu filho Ricardo iria governar, e em 1660, a dinastia Stuart iria voltar ao poder com Carlos II e posteriormente com Jaime II. Mais uma vez, seus atos iriam deixar descontentes os parlamentares que tramaram com o holandês Guilherme de Orange, genro de Jaime II, a tomada do trono. A Revolução Gloriosa depôs Jaime II, encerrando o absolutismo inglês com a assinatura da Declaração de Direitos por Guilherme III, que passava ao parlamento poderes para dirigir o país. Já a história do absolutismo francês é marcada pela religião e política. De um lado, católicos liderados pela família dos Guises. De outro, os calvinistas ou huguenotes com a liderança dos Bourbons. No ano de 1589, Henrique de Bourbon assume o trono francês, reforçando ainda mais o absolutismo. Em 1598, assina o Édito de Nantes, concedendo aos protestantes liberdade religiosa e direitos que os integravam à vida nacional. Henrique IV seria assassinado por um fanático católico em 1610 e seu filho, Luís XIII, só iria assumir o trono após atingir a maioridade. O cardeal Richelieu seria nomeado primeiro-ministro
e conduziria a França limitando o poder político dos protestantes, submetendo a nobreza às leis reais e entrando na Guerra dos 30 Anos a fim de enfraquecer os católicos Habsburgos, senhores da Espanha e do Sacro Império Romano Germânico, visando a hegemonia francesa na Europa. Mas o sucessor de Richelieu seria conhecido como o maior absolutista da Europa, Luís XIV. O Rei Sol, como era chamado, trocou o Louvre pela suntuosidade do Palácio de Versailles, onde os nobres viviam às suas custas. Gastava milhões para sustentar suas vaidades e as de seus convidados. Na política, dispensou o primeiro-ministro acumulando este cargo e revogou o Édito de Nantes, o que provocou a saída do país de muitos huguenotes e, junto com eles, capital e força de trabalho. Luís XIV também envolveria a França em diversas guerras, o que desgastou ainda mais os cofres e a moral do país. Seu bisneto, Luís XV, iria herdar um país quase arrasado, principalmente na economia. Com a derrota na Guerra dos 7 Anos, a situação iria piorar, culminando com a derrubada de seu sucessor Luís XVI. Seria o fim da dinastia dos Bourbons e o início de um novo marco na história, a Revolução Francesa. Ela também havia sido influenciada por um movimento intelectual iniciado na Inglaterra por Isaac Newton e John Locke, o Iluminismo. O século XVIII é considerado o século das luzes. Os pensadores iriam influenciar a organização social e política com suas novas ideias, onde a razão humana é fonte de todo conhecimento. Esse racionalismo surgiu no século XVII, com o método universal de pensamento racional e científico do francês René Descartes. Ainda nesse século, Isaac Newton formula a lei da gravitação universal, procurando explicar a natureza de maneira racional. Na filosofia política, John Locke escreveu 2 tratados de governo e ensaios sobre o entendimento humano, lançando assim as bases do liberalismo. Os filósofos afirmavam que a sociedade ideal tinha que ser igualitária, onde a felicidade dos homens deveria estar acima de tudo. O mercantilismo, os monopólios, a desigualdade social, o absolutismo e a proibição do livre pensamento eram duramente combatidos pelos iluministas. Podemos citar como principais pensadores do iluminismo Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Além deles, defendendo o liberalismo econômico, os economistas Adam Smith, Turgot, Quesnay e Gournay. Contando com a ajuda dos filósofos e economistas iluministas, os franceses Diderot e D'Alembert escrevem a Enciclopédia, uma gigantesca obra com resumo dos conhecimentos humanos que iria divulgar as ideias do século das luzes. Tentando conciliar o absolutismo com as ideias filosófico-liberais dos iluministas, alguns governantes europeus tentaram realizar reformas em seus estados. Esse regime político ficou conhecido como despotismo esclarecido e tinham como finalidade evitar movimentos de contestação aos seus governos absolutistas. Podemos destacar como principais déspotas na Europa Marquês de Pombal, ministro de José I em Portugal, Carlos III da Espanha, José II da Áustria, Frederico II da Prússia e Catarina II da Rússia. Os novos conhecimentos científicos, a acumulação de capitais e a revolução filosófica ocorrida na Europa na Idade Moderna solidificaram-se como os pré-requisitos necessários ao surgimento da Revolução Industrial. Todas as transformações, porque a humanidade passaria no século XVIII, iriam fazer com que esse século fosse o início de novas transformações. A independência dos países da América, a Revolução Industrial, o Império conquistado por Napoleão Bonaparte e a Revolução Francesa, considerada mais um marco na divisão da história,
foram fatos que marcaram o fim do século XVIII. E são esses fatos que você vai conhecer no próximo volume. Leonardo da Vinci, mais do que um grande nome do Renascimento, foi um homem à frente de seu tempo. Um dia, imaginou ser possível a chegada do homem ao fundo do mar dentro de um submarino, subir aos céus em um helicóptero, saltar de paraquedas e seus estudos de anatomia, geometria e matemática foram de grande utilidade para os progressos científicos. Este renascimento científico também teria a participação de outros grandes cientistas. O polonês Nicolau Copérnico provou que a Terra girava ao redor do Sol com sua teoria do heliocentrismo. O italiano Galileu Galilei inventou o telescópio, fazendo descobertas astronômicas. Além disso, foi considerado criador da física moderna. Na medicina, o belga André Vesalho descreve a anatomia e a fisiologia humana, e o inglês Isaac Newton comprovou as leis da gravitação universal e fez descobertas sobre a decomposição da luz. Que força guiava esses homens, em uma época tão carente de recursos, a terem essas visões futuristas, mesmo sendo taxados de loucos ou hereges? Como essas ideias surgiam em suas mentes e acabavam sendo comprovadas, ideias essas que se tornaram realidade em nossos dias? Seriam eles homens notáveis, dotados de um conhecimento e poder de criação extraordinários, ou visitantes de outras dimensões, enviados à Terra com a finalidade de acelerar o desenvolvimento de nosso planeta? Este é mais um dos geniais enigmas da história da humanidade.